Quem leria o primeiro quadro da página 35 para nós na nossa correção da tarefa de hoje? Eu. Então, por favor, faça a leitura. A notícia é um gênero textual, jornalístico e informativo, que trata de assuntos ou temas reais, atuais ou que vão acontecer. Veiculada em jornais, revistas, telejornais, rádio e internet. Sua linguagem deve ser clara, objetiva e de fácil compreensão. Em sua composição estrutural, costuma apresentar manchete, linha fina, lead e informações mais detalhadas e aprofundadas nos parágrafos posteriores, além de informações que auxiliam o seu atendimento. Recursos visuais, tá bem? Eu vou repetir as palavras que completam a lacuna deste primeiro box, certo? Então, o seguinte: a notícia é um gênero textual jornalístico informativo. Segunda linha, veiculada em jornais, revistas, telejornais, rádio e internet. Quinta linha, costuma apresentar manchete, linha fina, lead e lá no final, recursos visuais. Quem faria a leitura do segundo quadro para nós? Vem, pessoal. Eu posso ler. Então, por favor. A notícia digital ou web notícia é um gênero textual informativo que trata de assuntos ou temas atuais, veiculada exclusivamente em meio de comunicação digital. Em uma notícia digital, além de fotografias da manchete, da linha fina e do lead, podem aparecer os chamados hiperlinks, termos em negrito ou sublinhados que se destacam no texto, possibilitando o acesso a novas informações relacionadas ao assunto. Muito obrigado, Joyce. Neste quadro, as palavras que completam os espaços são meios de comunicação digitais, hiperlinks, informações. Meios de comunicação digitais, hiperlinks, informações. Quem lê o próximo quadro? Este da borda azul. Pode ser eu? Sim, por favor. Em algumas construções, a voz passiva recebe o nome de voz passiva analítica, pois a forma verbal é composta de verbo auxiliar mais verbo no particípio. Nesse tipo de voz passiva, não é obrigatório a presença do agente da passiva. Muito obrigado, Giovana. Aqui neste quadro é revisada uma parte da nossa matéria, do nosso conteúdo de gramática neste capítulo. Então vamos lá. Voz passiva analítica, depois verbo auxiliar, depois verbo no particípio e finalmente agente da passiva. Agora eu sigo para o último quadrinho. Quem faz a leitura do último para nós? Hein, pessoal? Eu farei então. A construção formada por um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto na terceira pessoa com o pronome si, que é chamado de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Como parece que esse aqui vocês ficaram mais inseguros, eu vou digitar a resposta. Partícula apassivadora ou pronome apassivador.
é denominada voz passiva sintética, certo? Nela, o verbo concorda com o sujeito. Opa, faltou o S. Com o sujeito. A que se refere no singular ou no plural e não à presença do agente da passiva. E não há presença do agente da passiva. Corrigido? Sim. Então agora eu vou pedir o seguinte para vocês. Quem está aí acompanhando no livro de papel, abra o livro na página 45. Lembrando que nós já fizemos uma discussão inicial sobre o próximo capítulo, nós vimos aquela questão da acessibilidade e eu marquei lá para vocês uma palavra que era a palavra mas, lá na primeira página do capítulo. E agora na página 45, nós começaremos o nosso estudo sobre conjunções, certo? E eu já adianto para você, no ano que vem, no 9º ano, você vai precisar muito do conteúdo deste capítulo 5. Mas é muito de verdade, certo? É extremamente importante que vocês se dediquem a este capítulo. Você precisará dessas conjunções para estudar as orações coordenadas e subordinadas, que são um conteúdo bem forte lá no 9º ano. Conseguiram abrir aí na página 45? Sim. Então, atividade número 1 aí que participa, certo, do nosso estudo da conjunção. Leia a história em quadrinhos a seguir e responda as questões. Sempre quis ser piloto de avião e estudava bastante para isso. Mas aconteceu um imprevisto. Num acidente de carro, perdi o movimento das pernas. Vá acompanhando as imagens. Eu não sabia se ainda poderia voar. Foi quando conheci essa turma e esse esporte. E voei! Certo? Então, é uma história de superação, né? Ele teve este acidente no decorrer da vida dele e isso se tornou um problema, porque o sonho dele era voar, até que ele descobriu uma outra possibilidade para voar. Então, agora, na próxima página, nós vamos conversar sobre esse texto, tanto quanto sobre os aspectos gramaticais, quanto sobre os demais aspectos relacionados a esta história em quadrinhos. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, para que fique mais confortável a leitura, e vou aumentar também a fonte, para que eu digite as respostas para vocês. Veja só. O salto realizado pelo personagem chama-se bang jump e é praticado com um saltador amarrado pelos pés a uma corda elástica que não o deixa atingir o chão. O que você achou da atitude do personagem? Quem expressa aí uma primeira opinião? Achei radical. Achou radical? Mas nós temos que observar aí, certo? Uma certa superação, né, do personagem. Ele conseguiu, de alguma maneira, realizar o desejo de voar, certo? Mesmo que não pudesse ser mais da maneira original. Em sua opinião, por que o personagem resolveu saltar de bang jump depois de perder o movimento das pernas? Quem me ajuda? Para ele poder voar, sentir como se estivesse voando.
Ótimo. Para que se sentisse como se estivesse voando. Então ele buscava, né, esse sonho, né, João Marcelo, de realizar um voo. Caso esteja muito rápido, por favor, me avise. E aí vem uma pergunta. Você saltaria de bungee jump? Alguém Sim, aqui? Você saltaria, João Marcelo? sim. Por quê? Olha, às vezes, porque, tipo assim, dependendo da. Que eu gosto de trem radical também. E Gosta? pra experiência. E você não tem medo de altura? Não, Eu mais morro ou de medo. menos. Eu tenho muito medo de altura. Muito. De tanto eu viajar de avião, eu perdi o medo. Foi. Não, eu sou uma pessoa fácil de enganar, sabe, João Marcelo? Quando eu entro no avião, a minha sensação é de que eu estou no chão. Então não tem problema. Mais alguém pularia de bungee jump? Cadê o Luiz Gustavo? Não pularia de bungee jump? Quem mais aí? Maria Clara, Maria Eduarda, Joyce. A Joyce tem cara de que pularia de bungee jump. Quem mais? Ana Júlia, Giovana. Registrem aí. Eu ia querer. Você ia Eu não ia. querer? Sim. Nossa, eu acho vocês muito corajosos. Eu vou Eu numa não ia querer, montanha. Pode falar. eu não ia querer, não. Não? Não sei. Mas eu não queria, não. Eu vou numa montanha russa e já saio completamente sem voz. Imagine se eu pulasse de bungee jump. De tanto gritar. Do medo que eu tenho de altura. Mas eu vou. Olhem só. Agora o exercício número 2, nós já vamos começar a observar alguns aspectos gramaticais que são importantes para nós. Releia a fala do quinto quadrinho e responda as questões. Conheci essa turma e esse esporte. Qual é a função sintática dos termos em destaque? O que turma e esporte são? Sujeito, predicado, predicativo, objeto, núcleo do sujeito, núcleo do objeto. Quem me ajuda? Ali tem o verbo conheci, não tem? O sujeito que não está expresso ali é eu. Eu conheci. Conheci o quê? Conheci o quê? Essa turma, E que mais? esse esporte. Então veja que essa turma e esse esporte que o João Marcelo disse completam um verbo. Então ali nós temos objeto direto. Turma e esporte são as palavras principais do objeto. Então são núcleos do objeto, do complemento verbal. Então, tanto turma quanto esporte são núcleos do objeto. Posso seguir para a letra B? Opa, esbarrei aqui. Pode. Então, letra B. Com base nessa resposta, observe o emprego do e explique a finalidade com que ele foi utilizado. Esse e ali, o que ele faz? O que vocês acham? Acrescenta. Ele acrescenta.
Mas vocês concordam que ele está Pra dar ligando sentido à essa... frase. Tá certo. Ele está ligando essa turma e esse esporte, concordam comigo? Então eu vou colocar assim, ó. Aham. Estabelece ligação entre termos que tenham a mesma função na oração. Então veja assim, o E ali liga dois núcleos do objeto. Então são dois termos que têm a mesma função na oração, núcleo do objeto. Então o E está ligando dois termos que têm a mesma função na oração. Vou até marcar ali o E para nós. O nosso foco no momento é isso. É o E. Letra C. A palavra E na oração acima indica soma de elementos ou exclusão de um dos elementos relacionados. Explique. Indica soma, né? Adição. Soma dos elementos, porque o Marcelo já respondeu isso. Pois ele conheceu a turma e o esporte ao mesmo tempo. Então ele conheceu os dois e não um ou outro. Então vejam só, qual é a explicação que surge após essa questão aí que nós fizemos até a letra C? As palavras que são usadas para ligar termos de mesma função sintática em uma oração recebem o nome de conjunção. Então aquele E que nós acabamos de ver ali acima é uma conjunção. É uma conjunção que dá a ideia de adição. A conjunção também pode ligar duas orações. Então, a conjunção pode ligar termos dentro de uma oração ou pode ligar duas orações diferentes dentro do mesmo período. Aí acompanhe comigo. Veja um exemplo de conjunção ligando duas orações. E não sabia se ainda poderia voar. Então, este se aí que apareceu no meio do caminho, certo? É uma conjunção que estabelece a conexão entre as duas orações. E não sabia se ainda poderia voar, a segunda oração. Então a conjunção conecta uma oração à outra, certo? Então nós acabamos de observar que conjunções têm duas finalidades na língua portuguesa. Conjunções conectam termos dentro da oração que tenham uma mesma função ou conectam orações dentro de um período. Conectam uma oração à outra, certo? Voltando lá no livro mais um pouquinho. Aí, o livro ainda fala conosco sobre as locuções conjuntivas. Quando eu tenho mais de uma palavra exercendo a função de uma conjunção. E ela já dá, o livro já até entrega um exemplo aqui para nós, tá? Então leiam este quadro verde comigo. Há algumas expressões formadas por duas ou mais palavras que também exercem a mesma função da conjunção. Essas expressões são denominadas locuções conjuntivas. Observe um exemplo. Haverá jogo, desde que não chova. Então, esse desde que estabelece a conexão entre as duas orações, certo? Haverá jogo, oração 1, desde que não chova, oração 2, mas não é uma conjunção, é uma locução conjuntiva, porque eu tenho ali mais de uma palavra exercendo a função de uma conjunção. E aí,
nós vamos para a explicação do livro. Quem leria esses 2 parágrafos para nós? Eu posso ler. Então, por favor. As conjunções e locuções conjuntivas auxiliam na construção de sentido, pois ajudam a formar no texto as relações de coerência e coesão. Dependendo do contexto em que são utilizadas, as conjunções e locuções conjuntivas exprimem diferentes ideias. Podem ser classificadas como conjunções coordenativas, ligam termos e orações independentes, ou conjunções subordinativas, se ligam a orações dependentes. Obrigado. No momento, não nos interessa muito se elas são coordenativas ou subordinativas. Essa classificação se tornará importante, como eu disse, lá no 9º ano. E lá eu vou fazer uma revisão com vocês. Aqui, o que mais nos interessa? Que vocês olhem para essa planilha, marquem essa página como a página mais importante do capítulo e passem a observar a ideia que é expressada por cada conjunção. Então, veja só. Primeiro, ele trouxe para nós as conjunções e nem, que expressam a ideia de adição. Segurança e independência são direitos de todas as pessoas. Depois, ele trouxe mas, porém, entretanto e no entanto, que expressam a ideia de oposição. Pessoas com deficiências têm direitos, mas também têm deveres. Porém, também têm deveres. No entanto, e assim por diante. Então, as palavras mas, porém, entretanto e no entanto dão ideia de oposição, são adversativas. Por isso, logo, portanto e por conseguinte, passam a ideia de conclusão. A acessibilidade proporciona liberdade, por isso é uma condição essencial. Então, as pessoas precisam de acessibilidade. Ou, ora, ora, seja, seja, quer, quer, dão ideia de alternância. Olhem lá na coluna de exemplo. O Estado deve cuidar de todo cidadão, seja ele da zona urbana, seja ele da zona rural. Então, ali eu tenho alternância entre o cidadão que é da zona urbana e o cidadão que é da zona rural. Pois e porquê? São conjunções explicativas. Vejam o quanto essas palavrinhas serão extremamente importantes na redação de vocês, para estabelecer relação entre ideias. Olhem o exemplo usando essas conjunções explicativas. Não atravesse a rua fora da faixa de segurança, pois pode ser muito perigoso. Eu te dei uma explicação de por que não é seguro atravessar fora da faixa de segurança. Já que, visto que, indicam causa. Olhem lá a coluna de exemplo novamente. Ela não pode atravessar a rua, já que falta rampa de acesso. Visto que falta rampa de acesso. Qual é a causa do não poder atravessar a rua? A falta de rampa de acesso. Se, desde que, caso, a menos que, indicam condição. Olhem lá o exemplo na última coluna. Seria mais fácil se houvesse acessibilidade. Quando, sempre que, enquanto, logo que. Vá para a última coluna. Só consegui visitar meus pais quando o trajeto for acessível. Então, só conseguirá fazer a visita quando o trajeto for acessível. Então, indica uma ideia de tempo. Enquanto estudava, aprendia mais. Quando aprendia mais? Enquanto estudava. Novamente, a ideia de tempo. Para que e a fim de que indicam finalidade. Não estacione em frente à rampa para que a travessia fique livre. A fim de que tenhamos bons resultados, cumpra com a sua parte do contrato. Então, estou indicando a finalidade, a fim de que tenhamos bons resultados, para que tenhamos bons resultados. O importante é que vocês passem a associar essas conjunções
cada uma com o seu significado, em função daquilo que elas expressam dentro do texto, estabelecendo relações entre termos e orações. Bacaninha? Essa página 47 é muito importante e eu já deixo aí o meu pedido. Marquem esta página, coloquem um asterisco nela, para que vocês sempre possam consultar a página em que estão essas conjunções. E agora nós faremos um exercício juntos. Na verdade, nós faremos dois. O exercício número 1 e o exercício número 2, presente nesta página, certo? Então acompanhem aí comigo. Livro de leitura 100% inclusiva conquista leitor mirim. Quando Isabela Minicucci Badra decidiu colocar a história da cadela Missy no papel, nunca imaginou que fosse escrever uma história comovente e queria romper barreiras da leitura infantil. Missy teve que adaptar-se para voltar a ser feliz e conseguiu, graças ao amor que encontrou na nossa família, revela a autora. E eu desejei que essa adaptação pudesse servir de exemplo para as crianças. Foi assim que o projeto começou, buscando ser algo inclusivo, adaptado, amplificado para quantas mais crianças pudessem ter conhecimento de seu conteúdo. O sonho de Isabela se tornou realidade, possibilitar que todas as crianças tivessem acesso a ele, mesmo aquelas que não enxergam. O caminho escolhido, então, foi a inclusão. Busquei todos os tipos de ferramentas possíveis para que o livro fosse compreendido pelo máximo de crianças que fosse possível, explica a autora. A história de Missy virou um caso único, 100% inclusivo, vendido pela internet para todo o Brasil. O livro reúne, em um único exemplar, recursos como letras ampliadas, braille, audiodescrição, texturas, aroma e versão em língua brasileira de sinais, Libras. Então ela tornou o livro acessível, certo? Para que todos pudessem ter acesso à história de Missy. Em sua opinião, qual a importância de projetos como citado nesta resenha? Como que vocês veem isso? Vocês veem alguma importância? Qual que é a importância de projetos como este? Porque dá a chance de muitas pessoas que. Dá a chance de muitas pessoas conseguirem ler. Ótimo, Ana Júlia. Então possibilita que outras pessoas possam ler, independente se são portadoras de alguma deficiência, certo? Então, se não ouvem ou se não enxergam, se tem alguma dificuldade de acesso à informação, a obra possibilita adaptações para que todos tenham acesso ao livro. Obrigado, Ana Júlia. Exercício número 2. Releia um trecho da resenha. Quando Isabela Minicucci Badra decidiu colocar a história da cadela Missy no papel, nunca imaginou que fosse escrever uma história comovente e queria romper barreiras da leitura infantil. Com que intenção o termo em destaque foi empregado? Explique. O termo em destaque é a palavra quando. Com que intenção esse termo foi empregado? Hein, pessoal? A conjunção quando lá na página anterior expressa que ideia? Lá na página 47. Tempo. Então, a palavra quando ali ela foi utilizada para indicar o quê?
Com a intenção de indicar o que, gente? Tempo, certo? Então, com a intenção de indicar tempo. Apresenta em que momento... A Ana Júlia tinha falado. Mas não apareceu aqui para mim. Ah, Apresenta em que momento a autora decidiu escrever o livro. Então, a hora que a Ana Júlia falou, por algum motivo, eu não consegui ouvir de cá, tá? Coloquem aí a resposta da letra lá. Como esse termo é denominado? Ele é denominado como conjunção. Caso vocês olhem lá na tabela, é uma conjunção subordinativa. E como ela indica tempo, temporal. Feito. Eu posso seguir, pessoal? não, espera aí um pouquinho. Eu aguardo. Pronto. Obrigado. Vamos à letra C? Contorne nesse trecho as orações que funcionam como complemento da forma verbal imaginou. Então, lá no trecho, veja só. Nunca imaginou. O que ela nunca imaginou? Hein, gente? Imaginou. O que ela nunca imaginou? Ela nunca imaginou que fosse escrever uma história Isso, que comovente fosse escrever uma história comovente. E o que mais? e que iria romper barreiras infantil. Opa, peraí que deu errado. E que iria romper barreiras da leitura infantil. Então, vejam que nós temos duas orações que completam o verbo imaginar. Que fosse escrever uma história comovente e que iria romper barreiras da leitura infantil. Então, para a letra C, são essas duas orações que vocês precisam marcar aí no trecho. Na letra D, que palavra liga essas orações e qual é a classificação dela? Que palavra que foi utilizada para ligar essas duas orações? É, Isso, a palavra e, certo? Que é uma conjunção coordenativa aditiva. Minutinho aí para vocês registrarem essa resposta da letra D. Feito? Pessoal, agora eu preciso agendar a nossa tarefa, tá? Tarefa. Páginas
49 e 50. A 49 é somente leitura. Os exercícios estão realmente na página 50. Vocês deverão fazer somente a interpretação escrita, porque a oral nós faremos durante a nossa aula aqui, ao vivo, conversando, discutindo o texto. Então, a tarefa de vocês está nas páginas 49 e 50. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Não. Então eu quero reforçar com vocês o seguinte. Na aula de hoje nós estudamos uma classe gramatical extremamente importante, que é a conjunção, certo? E essa conjunção liga termos que tenham a mesma função em uma oração ou duas orações diferentes e estabelecem sentido entre essas orações. Feito, pessoal? E a página 47 é uma página importante que vocês devem marcar lá no livro de vocês. Bacana? Então, pessoal, façam as tarefas, estudem, vamos pegar firme com esse conteúdo e com a interpretação de texto aí que eu agendei para casa. Na próxima aula eu começo pela correção e nós vamos caminhando para terminar mais um capítulo do seu livro. Então, nós estamos seguindo o conteúdo bacaninha. Qualquer dificuldade, vocês podem me procurar e acessem a plataforma Iônica, porque lá eu estou deixando o link com todos os vídeos das aulas e assim por diante, tá bom? Então, tenha um bom restante de semana, até a nossa próxima aula, um abraço para todo mundo, até mais! Tchau. Tchau! Tchau.